Ah, o professor não é virtual igual a Paula, não. Então, convidamos o professor ao palco e agradecemos desde já a ele imensamente por compartilhar seu conhecimento conosco. Então, mais uma vez, professor Roberto Carlos, do IFMG São João Evangelista. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui com a finalidade de encerrar a programação, né? Então, vamos dar o último gás aí para a gente terminar bem esse dia de trabalho maravilhoso, né? Então, a gente agradece a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui, muitos amigos, né? Nosso agradecimento aqui à organização do evento. É relativamente tranquilo a gente organizar um evento de apicultura em épocas de preço do mel elevado, de boa produção e de boas perspectivas futuras. E nada disso se confirma nesse momento. Então, ter um público como esse aqui hoje, né, é uma graça de Deus. Então, a gente agradece a todos pela presença e vamos fazer o melhor que a gente pode aqui. Então, foi-nos solicitado falar de genética aplicada à produtividade apícola. Nós vamos dividir a nossa fala em 3 momentos. Quanto tempo? Colocar um cronômetro aqui. Então, nós vamos dividir a nossa fala em 3 momentos. No momento, nós vamos falar, enfocar essa parte de genética apícola de uma forma bastante complicada. Até mesmo as pessoas mais instruídas e entendidas no assunto têm muitas dúvidas e divergências. E se a gente encerrasse nesse primeiro momento, a gente voltaria para casa com a sensação de frustração e de incompetência e sem muita perspectiva futura. Em seguida, nós vamos falar, por um tempo menor, sobre as possibilidades de trabalhar com genética apícola para o apicultor, independente da quantidade de colmeias que tem. E isso, sim, cria para a gente uma expectativa de chegar em casa, né, e fazer algo que possa melhorar aquilo que a gente já tem. E, no final, nós vamos fazer uma pequena proposta de estudo. Então, aqui nós temos as nossas primeiras imagens, uma planilha, né? É bastante importante que a gente entenda que, sem um trabalho de anotação, de registro, da parte do apicultor, a gente não tem como medir aquilo que transforma, aquilo que muda. Então, nós temos que buscar competência para a gente administrar com simplicidade, sem complicação, mas registrar a nossa atividade para diferenciar uma colmeia da outra. No centro, a gente tem uma foto de 2 rainhas, né? Foram fotografadas em cima de um pano, né, no momento que a gente estava marcando as rainhas, e ficou uma foto legal porque estavam uma do lado da outra e elas não se truvaram, não é como normalmente acontece. Então, a rainha significa essa transferência, né, da carga genética para a gente, principalmente quando a gente trabalha sem o controle da reprodução por machos, né, com casalamento isolado ou inseminação artificial. Rainha é um assunto que traz um encanto para todos nós. Mas é uma atividade bastante complexa que depende de muito conhecimento, de muita paciência da gente como apicultor para caminhar para a criação artificial de rainhas. Todo mundo pode produzir rainhas com puxada natural, né? Claro. E essa anotação, ela é, então, sempre essencial, necessária. Então, no primeiro ponto que a gente vai falar aqui, a importância da abelha melífera. Isso aqui é chover no molhado para os apicultores, né? A gente trouxe uma imagem do mel, né? De um caminhão lotado de tambores de mel, saindo de uma casa de mel, isso é o que nos interessa em primeiro lugar, né? Uma imagem da Inamel de cera, né? Uma terceira imagem do César Ramos, com que ele ganhou, inclusive, prêmio em Congresso Internacional de Apicultura, das abelhas produzindo próprios na região de Bambuí. Que bom que a gente viu hoje pesquisas maravilhosas aqui que criam para a gente uma trilha para a gente começar a pensar em produção de próprios no Vale do Jequitinhonha e também no Vale do Rio Doce, onde a gente está, né? Uma terceira, também, Minas inteira, né? Muito legal isso abre um leque para a gente enxergar maravilhas. A gente agradece muito a palestra. Uma pequena imagem sobre pólen, né? Não é uma prática nossa, que é da Casa da Abelha e do Mel. Uma cúpula com geleia real, com bastante geleia real, né? Que é um produto que também a gente não produz, mas está aí a importância dos produtos das abelhas. E uma foto de uma amiga que me pediu que eu fizesse uma aplicação de veneno
por orientação de um terapeuta, né? E ela se desfez de uma imobilidade no dedo e de uma calosidade óssea na rótula, né? Com apenas 3 aplicações de veneno. Então, isso é o que nos interessa, né, enquanto apicultores. Na parte de polinização das plantas cultivadas, é um assunto novo, está surgindo, né? Aqui o Vale do Jequitinhonha é bastante promissor nesse aspecto, por produção de café, produção de frutíferas, né? E essas 2 fotos são do nosso amigo Calazans, que poliniza no norte de Minas, algumas áreas, aqui no caso de abóbora, moranga, né, para a produção de sementes, né? Então, a gente espera que seja uma possibilidade para a gente no futuro, em breve. A gente caminha muito para isso. Lindas fotos do Calazans, né? A gente agradece a ele. Na parte de preservação, polinização, nós trouxemos várias fotografias, né? A primeira, à esquerda, superior, uma abelha numa flor de açapeixe, né? Uma foto linda, uma planta medicinal, rosa canina. À direita, né, nós temos aí um velame, embaixo também plantas medicinal, né, e plantas nativas. Então, como muito bem disse o Gabriel sobre as abelhas nativas, nós dependemos das nativas, principalmente em polinização, naquelas relações de polinização específica entre plantas e abelhas nativas, mas as nossas abelhas apis também contribuem muito com essas culturas. Um outro aspecto que a gente precisa levar em consideração é a importância da abelha como indicador de qualidade ambiental, né? Essa imagem ela procura representar, a imagem da Credicarbo, ela pretende trazer aquilo que, de certa forma, nós já representamos. Então, aqui no Vale do Jequitinhonha, as empresas que permitem que nós utilizemos as áreas delas na apicultura, né? Lá no Vale do Rio Doce nós temos a Senibra, né? Aqui tem a Peran, a Suzano e outras. Essas empresas, naturalmente, elas têm um ganho de ter, nas áreas delas, um indicador de qualidade ambiental. E a gente precisa fazer valer isso um pouco mais, se possível, transformar isso em recursos, em dinheiro, em cifra, em qualidade, né? Em marca, como a palestra anterior muito bem disse. A gente precisa estar consciente disso, né? Beleza. Nós vamos entrar em 2 conceitos, seleção e melhoramento genético. Então, quando a gente fala de seleção, as palavras são essas aí, né? É uma técnica utilizada para escolher os indivíduos com características desejáveis, né? Nós aqui na apicultura vamos pensar sempre em características produtivas, né? Dentro de um plantel, para transferir essas características para gerações seguintes. Eu peço licença para, em vários momentos aqui, ao invés de falar de abelha, a gente falar de bovinos, porque todo mundo conhece um pouco sobre vaca. E como está muito evoluída, né, a genética bovina, a gente consegue visualizar melhor em vacas alguns conceitos, alguns aspectos. E essa técnica, voltando na nossa primeira página, né, na mesma planilha, a gente precisa fazer a anotação da produção por apiário, né? Até porque, de repente, nós podemos ter uma colmeia que produziu, no ano, 60 quilos de mel, e no outro apiário, a gente, de repente, tem uma que produziu 40 quilos de mel, um pouco menos, né, de 60 para 40. Mas, de repente, essa que produziu 40, ela se distancia muito mais das suas companheiras, porque estava no apiário de uma média muito mais baixa, do que aquela que teve uma produção muito mais alta. Então, a gente precisa olhar a anotação e olhar a anotação por apiário, né? E procurar entender isso mais com base em estatística, né? Que é algo que nós, apicultores, não dominamos, mas que os profissionais que têm uma formação mais específica das nossas instituições podem nos ajudar a entender isso melhor. Então, a seleção, o objetivo é escolher os melhores indivíduos, com aquelas características que a gente quer, para passar isso para gerações seguintes. Claro, isso não passa matematicamente, né? Não é uma passagem absoluta, ela é relativa. Alguns animais transferem melhor as características, outros não. Mas esse é o nosso objetivo. Melhoramento genético é um conceito bem mais amplo, né? Então, é um conjunto de técnicas, inclusive, né, a seleção. E também de estratégias aplicadas ao aprimoramento genético. Aí nós não estamos falando somente de escolher o melhor animal, né, mas de aprimorar sempre a genética dos animais, no caso das abelhas aqui, né, dentro das populações, com o objetivo de elevar os nossos índices, os índices, né, produtivos, né, então nós estamos falando aí de mel, própolis e outros produtos da abelha, os índices reprodutivos. Reprodução em abelha é um negócio muito complicado. A reprodução em qualquer circunstância é muito complicada. Em abelhas, ainda mais por motivos que nós vamos falar adiante, né? E também uma preocupação que a gente tem
que é melhorar os índices sanitários. De 2010 para cá, nós estamos tendo no mundo inteiro, aqui conosco não é diferente, uma reviravolta muito grande nas questões sanitárias das abelhas pelo mundo afora. E a gente, há uns anos atrás, nem conhecia varroa, né? Muitos apicultores diziam, minhas abelhas não têm varroa, quando, na verdade, a gente não observava, tinha. Não é? E, nos últimos tempos, nós temos sofrido com vírus, os humanos têm sofrido com vírus, assim como as abelhas. Né? Falando rapidamente sobre vírus, no início dessa década, se conheciam em torno de 8, 10 vírus nas abelhas. Hoje, já se conhece mais de 54 tipos de vírus diferentes que estão junto com as abelhas no mundo todo, né? E em torno de 8 deles com influência negativa comprovada. Aqui, se você sair nos seus apiários em determinadas épocas, vocês podem observar as abelhas com as asas deformadas, né, que é o vírus da asa deformada. Né? Então, são características bem visíveis. E a gente hoje está convivendo com isso de uma forma muito intensa. Né? Essas características dos indivíduos, bem como a qualidade dos produtos ou serviços, porque o melhoramento genético do animal, né, visa também que os produtos mudem as suas características. Né? Em bovinos, hoje, nós temos diversos tipos de leite. Né? O leite é usado para finalidades diferentes. Então, nós temos vacas que produzem leites com características diferentes, e isso já selecionado geneticamente. Né? Então, pode ser que, no momento, a gente chegue a essa situação nas abelhas. Então, o melhoramento genético é um conjunto de técnicas e estratégias, né, que visa aprimorar a genética das populações com o objetivo de elevar aquilo que a gente quer, que são os índices produtivos, reprodutivos e sanitários, animais mais resistentes, né? De forma que isso reflita nos produtos ou serviços. É muito importante esse conceito, viu, gente? E esse conceito nós vamos tentar extrapolar para as outras áreas para a gente fixar esse conteúdo, esse conceito. Objetivos do melhoramento genético, né? Então, o primeiro objetivo nosso é produtividade, né? Conversando um pouco hoje, rapidinho, com o nosso amigo Chico Abelha aí, a gente começou a entrar no assunto aí da produtividade. Né? Então, a visão romântica da apicultura é uma coisa, né? Mas a visão da apicultura como atividade econômica, a gente tem mesmo que pensar nessa questão de produzir com qualidade e com quantidade. Trabalhei muitos anos pelo Senar, pretendo retornar como instrutor de apicultura, e a questão que eu sempre procurei colocar para abrir o curso é quanto a pessoa quer ganhar com aquilo. Né? Mesmo que a pessoa queira ir para o hobby, né? Mas não tem nenhum problema em ter um hobby e ganhar dinheiro com aquilo. Né? Não é colocar o dinheiro, o material à frente de tudo, mas é entender que a atividade tem que ser sustentável. Né? Então, nós temos que pensar em produtividade. Resistência a doenças, já falamos um pouco disso, né? A parasitas e a pragas. Né? Então, a gente sabe que hoje as abelhas são extremamente selecionáveis com relação à resistência a doenças e pragas, e isso desde os anos 60 já existe comprovação, né, para essa finalidade, e a gente não faz. O professor Kerr, que eu tive a felicidade de conhecer no ano 2000, e ver a palestra dele em 2006 no Nordeste, né, nos 50 anos de introdução da abelha africana no Brasil, ele disse que a abelha brasileira é muito diversificada geneticamente, que é um excelente material para trabalhar com seleção. Né. Terceiro item, né, fertilidade dos plantéis. Em qualquer atividade econômica, né, a gente tem um problema sério com fertilidade. À medida que os animais ou que as plantas são mais produtivos, né, a gente sabe que a questão da fertilidade cai. São inversamente proporcionais esses caminhos, né, da fertilidade com a elevação da produtividade. Então, achar o caminho do meio aí é um negócio meio complexo. Citando um exemplo de bovinos, há uns 25 anos atrás, a raça Nelore alcançou um auge em termos de qualidade de carne, de produção de carne, mas começaram a ter um problema. A criação de bezerro começou a ficar dificultada, porque as vacas estavam perdendo a habilidade materna. A habilidade materna, inclusive, produção de leite. Então, tiveram que recuar nessas características, né, voltar a ser um pouco mais produtiva em termos de leite, para ter o bezerro, para aí sim pensar no passo seguinte. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de pensar à frente. E os erros que nós já cometemos com os outros animais, com as plantas, nos permitem hoje trabalhar com segurança nas abelhas. Um outro objetivo é a polinização de plantas cultivadas selvagens. A gente aqui no Brasil está começando agora a trabalhar com essa questão de polinização. Referência para nós de polinização são os americanos, né? Então, no final do século passado, início desse século,
se alugava uma colmeia para colocar nas amendoeiras da Califórnia, por preço em torno de $30, $40 por temporada. Depois isso passou para 160. Hoje, nos últimos anos, já chegou a mais de $210 por colmeia para polinizar as plantas. Quer dizer, à medida que as abelhas estão sofrendo com essas doenças e diminuindo a disponibilidade de abelhas, o preço, naturalmente, sobe com o aluguel dessas colmeias para polinizar essas amendoeiras. É impressionante a quantidade de abelha que atravessa os Estados Unidos da costa leste para a costa oeste, né, para essa finalidade. Né? São carretas com 1.200 colmeias. Né? Tem uns vídeos interessantes, inclusive de alguns brasileiros que são carreteiros, que dá para a gente ter... Muito legal, né? Ali dá para ter uma noção da nossa pequenez, né? Ou da nossa possibilidade de crescer. Então, é muito importante a gente enxergar lá o que a gente pode ter no futuro. Longevidade das abelhas. As abelhas vivem em função do volume de trabalho delas, né? Então, a abelha ela é programada, vamos dizer assim, nos músculos que existem somente ali no tórax para voar, para trabalhar por um determinado número de horas. Então, a abelha chega a viver 4 meses, 5 meses, quando ela está debaixo da neve no hemisfério norte. Mas numa florada bem intensa, aqui no mundo tropical, com dias muito longos, ela naturalmente vai viver muito menos tempo. Mas, de qualquer forma, a longevidade é interessante, né? Como a gente pensa na longevidade da vaca leiteira, uma vaca que dá 6 lactações, né? Ela tem tendência de ser mais econômica do que aquela que dá apenas 5 ou 4 lactações. Então, longevidade é interessante em todos os animais que a gente explora. E tem outra característica, docilidade das abelhas, mas isso aí é mais coisa de europeu, né? Os brasileiros não estão ligando muito por essa questão, porque nós, de certa forma, dominamos já o convívio com as abelhas, né? Com o nosso grande fumegador, com os nossos equipamentos, né? E com o nosso jeito de mexer. Mas, enfim, os objetivos são esses: produtividade, resistência sanitária, né? Fertilidade, a capacidade de reproduzir, a capacidade de polinizar plantas, né? Cultivadas e selvagens, a longevidade das abelhas e essa docilidade que não nos interessa tanto. Bom, aí tem um dilema. O dilema que nós temos no melhoramento genético, para qualquer espécie, animal ou planta, né, é que o melhoramento genético para a produção leva à deterioração de características ligadas à reprodução e resistência. E esse símbolo do yin e yang, ele é interessante, porque dentro desse círculo, se você cresce a parte branca, você obrigatoriamente diminui a parte preta. O inverso também é verdade. Então, à medida que a gente, repetindo o que a gente já disse anteriormente, né, à medida que a gente aumenta muito essa capacidade produtiva, vai cair a resistência. Né? E uma imagem interessante é essa. É a gente sair dos 2 pontos e ir para um terceiro ponto. Né? Nós vamos pensar em produção e resistência, mas vamos pensar aqui do lado direito no manejo. Né? Então, nós precisamos compensar as perdas que a gente provoca em função dessa concentração genética de características produtivas e perda e erosão genética de características ligadas à resistência com gestão, com anotação, com controle dos processos. Né? Isso é muito feito na bovinocultura de leite, por exemplo. Com nutrição. As nossas galinhas de granja, os nossos porcos de granja comem muito melhor do que nós do ponto de vista nutricional, porque a gente leva em consideração o custo daquela alimentação para diminuir o custo, aumentar o lucro, né? E tudo é colocado ali, vamos dizer, a composição adequada, a composição nutricional adequada daquele alimento naquela fase, né, que o animal está, na quantidade adequada, nem mais nem menos, né? Então, a nutrição hoje está extremamente evoluída, né? Hoje está uma maravilha isso aí. A questão de sanidade, né? Que noutras espécies animais a gente tem ferramentas que não existem para abelhas. Por exemplo, os antibióticos são usados em abelha, não no Brasil, mas no hemisfério norte, né? Os americanos e os europeus têm que aplicar a terramicina. A terramicina antiga, aquela TM100, TM25 que nós usávamos há 40 anos atrás, nas suas abelhas, na entrada do inverno e na saída do inverno, por causa da podridão americana da cria, que é uma doença relativamente fácil de controlar, mas os esporos da bactéria sobrevivem por até 40 anos em condições de tomar a vida reprodutiva fértil, havendo condição. Então, é uma doença muito complicada. Né? Eles têm que aplicar, eu vou falar acaricida, tá? Nas suas abelhas para matar o ácaro varroa, porque se ficarem 2, 3 anos sem aplicar acaricida,
os enxames vão se dizimando. Eu já vi enxame assim, virando uma favela, porque o apicultor ficou 3 anos. A pessoa entrou na apicultura e não seguiu todos os passos, não fez o controle do acro varroa em Portugal, e aquilo virou uma coisa horrorosa em termos de varroa. Não é o caso brasileiro, não é? Então, nós temos vários casos aí de sanidade que, em outras espécies animais, a gente tem controle. E aí tem um detalhe interessante, é que às vezes a gente fala, pô, mas nossa abelha é bicho limpo, né? Ou sem querer tomar partido aqui, mas o pessoal usa um produto, um inseticida, quer dizer, na Europa e na América do Norte, se não usarem, não tem abelha, não tem mel, não tem polinização. E um comentário rápido, tem produto que é usado na Europa e nos Estados Unidos para controlar o ácaro varroa, que ele é usado aqui no Brasil para controlar carrapato. Aliás, com a mesma concentração de moléculas. Só para a gente entender o que é que se usa em apicultura. Né? E que nós aqui absolutamente não devemos usar, porque a nossa abelha tem a nossa abelha e o nosso ambiente, né, oferecem condições para esse ácaro permanecer aí sem trazer grandes danos e sem a gente correr o risco de aplicar esses defensivos. Então, é uma questão que é bem resolvida. E vacina não existe para abelha, né? Existe para ave de corte, postura, suíno, bovino, equino, para várias espécies. Mas para abelha não tem como vacinar aqueles animais, né, pelas suas características próprias. Um outro aspecto é conforto, né? Então, a gente vê que os grandes galpões que tem hoje as vacas aí confinadas para a produção de leite, tem sistema de ventilação, sistema de umidade, né, tem piso confortável para o animal não ter problema de casco, né, tem sombreamento. Então, um monte de coisa que fica difícil oferecer para a abelha. Mas dá para colocar uma cobertura, né, na colmeia, dá para melhorar essa questão de conforto, reduzir o alvado, se for o caso, né, alimentar bem a colmeia para ela ter conforto, né, e tudo mais. Reprodução. Reprodução, nós vamos falar alguma coisa mais específica sobre a abelha. Mas vamos falar dos outros animais. Você hoje, se tem aí suíno, bovino, aves nem se fala, porque a gente não trabalha com reprodução de aves, né? São as granjas avozeiras que fazem isso. Mas, se a gente for trabalhar hoje com bovino ou suíno, a gente trabalha com inseminação artificial, com fertilização in vitro, transferência de embriões, fertilização in vitro. São técnicas que a gente tem um controle rigoroso da reprodução. Aqui no caso da abelha, convém lembrar que a rainha é coberta por 8, 10, 12 até 20 zangões, entre 10 da manhã e 4 da tarde, numa determinada área para onde reúnem zangões diversas colmeias, e é uma área de congregação de zangões. Então a rainha vai lá para ser fecundada. E ela não vai ali, ela vai lá. Porque as áreas de congregação de zangões das nossas colmeias são utilizadas para fecundar rainhas de outras regiões. E as nossas abelhas rainhas têm tendência a ir até 20 quilômetros, 15 quilômetros de distância, para encontrar esses locais e ser fecundada. Né? E a gente não tem controle de paternidade. Então, neste aspecto, o melhoramento genético de abelhas faz com que a gente tenha a situação de, às vezes, dar 2 passos para frente no melhoramento, 3 passos para trás, 3 para frente, 2 para trás, e não andar muito, como a gente pode, com certeza, andar na reprodução com os outros animais, né, e com as plantas. Uso de material de qualidade, né, colmeia de boa qualidade, padronizada, né, equipamentos, né, veículos para transporte mais adequado, transporte de abelha que judia um pouquinho menos das abelhas. Né, então, isso tudo vai fazer com que a falta de resistência seja compensada. E também instalações, né? Apiários um pouco mais confortáveis, se possível. Se possível, porque nós vamos usar sempre as áreas que as pessoas nos permitem usar. Resumindo isso aí, então nós temos a produção e a resistência, né? Numa luta constante, e toda vez que a gente empurrar a produção para cima da resistência, aumentar o preço, diminuir o vermelho, nós temos que compensar aqui no branco, que é a qualidade do nosso apicultor. E aí é um detalhe interessante. A gente tem mesmo que ter qualidade. E nós, apicultores, nós temos pouca qualidade. Eu, quando tenho que me apresentar para as pessoas, eu digo que eu sou um furador de abelhas em cupinzeiro, em oco de árvore, em loca de pedra, que está se tornando apicultor, às vezes com muito sofrimento por parte das abelhas, em função dos erros que a gente comete, que eu cometo, né? E tem tentado estudar um pouquinho, né? Aprender isso. Mas, com todo respeito a vocês e com todo respeito a mim, não sou aquela pessoa com aquela formação para falar disso, como a gente tem grandes especialistas em outras áreas, percebe? Então, nós somos muito assim, nós da apicultura. Né?
Nós somos fantásticos no sentido da nossa capacidade de reunir pessoas, mas nós não procuramos melhorar tanto a nós mesmos, entendendo que nós somos o principal recurso dos que estão ali à direita para melhorar a condição para as nossas abelhas, para os nossos animais. Então, que bom que nós estamos aqui hoje, nos ombreando aí e nós aprendendo um pouquinho um com o outro. Ficou clara essa complexidade aqui? Então, precisamos caminhar com relação a isso aí. Para brincar um pouquinho, deve ter alguém de Itamarandibá aí que não vai me deixar mentir sozinho, né? Trabalhei um tempo em Itamarandibá com alguns apicultores e nós falamos de alimentação, num tempo que não era costume nenhum de nós aí alimentar as abelhas. E aí um amigo lá de Itamarandibá, de muito bom humor, né, me falou um tempo depois, quando lá eu retornei, que a alimentação estava ajudando, que as abelhas dele que estavam quase morrendo, e quietinhas lá na caixa, quando ela alimentava, elas tomavam coragem de ir embora. Quer dizer, piorava a situação, né? Então, é a piada que ele fez. Quer dizer, a piada é só para quebrar o clima. Mas a gente precisa investir nessas técnicas, né? Então, a gente precisa se transformar, buscar conhecimento, acreditar e mudar essa realidade. É o que depende de nós, tá? É aí que a gente consegue fazer diferencial. Não dá para mudar muito essas coisas de natureza, né? Chuva, tempo. Não dá para mudar muito essa questão da genética das abelhas, né? Então, eu que tenho que me virar enquanto apicultor, né? Esse deve ser o nosso pensamento, né? Ok. Buscando um pensamento do professor Vidal Pedroso de Faria, que é um dos brasileiros que mais contribuiu para a produção de alimentos de baixo custo no terceiro mundo, professor já falecido há pouco tempo, está no andar de cima, né? Da Exalc Piracicaba. Ele, para quebrar o nosso conceito de melhoramento genético, ele trabalhava com bovinos de leite. Ele trouxe esse entendimento que nós não devemos usar aqui, que o melhoramento genético é a procura insistente e irrealista por animais rústicos que sobrevivem em meio inadequado e ainda que sejam bons de produção. Quer dizer, isso não existe. Não é? Isso absolutamente não existe. Pegando uma carona nessa fala do Vidal, do professor Vidal, um seguidor dele, que é o Arthur Chinelato Camargo, criador do Balde Cheio, também batia muito nessa ideia. E ele, às vezes, dizia o seguinte, que quando chegava numa propriedade produtora de leite não tecnificada, normalmente, as piores vacas eram as melhores. Por que isso? Porque aquela vaca que mais sofria, que mais emagrecia, né? É aquela vaca que tinha mais capacidade de jogar nutrientes do corpo no balde em forma de leite. E aí não reproduzia direito e ficava feia. Aquela vaca bonita, né, naquele ambiente de sofrimento, é aquela que tinha um pouco mais de resistência e produzia menos. Não é? Então, essa que é a ideia. Não vamos acreditar nesse conceito de que, nessa ideia de que nós vamos conseguir um animal que resista, eu vou conseguir um animal que resista à minha ruindade. Né? Eu é que tenho que melhorar enquanto apicultor. Vou fazer um comentário interessante sobre a abelha backfast e a abelha iberiense, né? Essa abelha backfast, algumas pessoas até trouxeram para Minas aqui um tempo, mostraram alguns vídeos aí com crianças mexendo com abelha sem roupa. Então, é uma abelha que foi desenvolvida, vamos falar um pouco dela mais adiante, lá em 1919, 20, por aí fora, por um monge na Alemanha, em função de perdas de abelha. Aliás, perda que aconteceu naquele tempo, né, 1914, 1918, que foi a época da gripe espanhola. Vírus nas abelhas, vírus em nós. Agora, vírus nas abelhas, né, vírus em nós também. Né, tem uma coincidência aí, a gente não sabe até que ponto isso tem a ver. Mas, então, essa abelha backfast é uma abelha, é um híbrido, né, muito bem desenvolvido. E, em Portugal, o pessoal tem a abelha iberiense. Né? Nós tínhamos, até um tempo atrás, o entendimento de que a abelha que existia em Portugal era a mesma da França, Portugal, Espanha, França, Alemanha, que é a Apis mellifera, né? Que é a abelha preta. Na verdade, a abelha de Portugal ela é um pouco maior e ela tem um comportamento, não é mais agressivo, mas ela é mais inquieta, ela esvoaça mais na hora que a gente abre a colmeia. Certo? E aí, agora, menos de 20 anos atrás, reclassificaram como a abelha Apis mellifera iberiense, porque ali, no sul de Portugal e Espanha, abelhas do norte da África passaram para Portugal e tem ali uma comunicação genética, ainda que pequena, mas tem. E na divisa da Espanha com a França, tem ali os Montes Pirineus que as abelhas não atravessam. Né? A Europa tem muito isso, né, gente? Então, a abelha da Península Ibérica, de Portugal e Espanha, ela não passa para a França, porque tem os Montes Pirineus.
A abelha da Alemanha, da França, da Alemanha, não passa para a Itália por causa dos Alpes. Ali tem um inverno que as abelhas não viajam muito por causa do inverno. Tem muita ilha, né? Ilhas britânicas, ilhas, né? Daqueles países escandinavos tem muita ilha. Mesmo no Mediterrâneo, né? A abelha siciliana separada na Sicília, né? Então, ali formaram várias subespécies diferentes em função desse cercamento geográfico, né? Que as abelhas acabaram definindo ali subespécie ou raça. Então, os portugueses brigam muito por causa da introdução dessa abelha backfast. E um dos argumentos que eles utilizam é que a abelha iberiense é ótima para hibernação. No inverno, você não precisa alimentar essa abelha, porque ela resiste. Mas eles não levam em consideração que, na saída do inverno, a abelha backfast, que foi alimentada durante o inverno, ela tem uma arrancada muito mais rápida e produz muito mais mel. É o preço que tem que se pagar. É claro que a Europa é exemplo de conservação genética, né? Em vivo, né? Animais vivos, seja bovinos, seja ovinos, caprinos, suínos, né? Aves, eles conservam muito esses animais. E isso é muito importante, porque pode ser que no melhoramento genético nós precisamos voltar lá atrás para pegar uma característica e colocar nos nossos animais modernos. E se nós melhorarmos todos os animais, a gente perde essa genética. Definitivamente, não tem retorno. Então faz sentido preservar, não é? Mas a gente entende que o animal mais produtivo, né, ele naturalmente vai custar mais caro. Aliás, nós temos que pensar em custo. Eu só posso comprar aquilo que eu posso pagar. Mas o pensamento econômico não é custo, é relação custo-benefício. A cada real que eu investir nisso, qual é o meu retorno? Podendo eu investir, é claro. Se eu não puder, eu não vou investir. Mas esse pensamento econômico, ele precisa sempre nortear a nossa atividade aqui. Por mais que a gente goste dela e que tenha alguém que a faça por hobby. Então, repetindo aqui, o melhoramento genético ele não pode ser, não deve ser, de forma nenhuma, uma busca insistente e realista, né, por animais que sejam resistentes demais e que sobrevivam ao meio inadequado, né, que sobrevivam à nossa incompetência e que ainda sejam bons de produção. Isso é engano. Saindo da apicultura, nós não temos nenhum trabalho de melhoramento genético significativo no Brasil, né? Tem na Europa e nos Estados Unidos, né? A beleza. Mas olha o que é a produtividade florestal no Brasil, né? Então, nos anos 60, quando começou a atividade florestal aqui, nós tínhamos uma produção de menos de 10 metros cúbicos de madeira hectare ano, né? A coisa foi evoluindo. Em 2000, acima de 38, a Cenibra já tem regiões. A gente planta eucalipto e fomenta com a Cenibra. Nós já conseguimos 51 metros de madeira hectare ano, né, no primeiro corte e fomento, mas a Cenibra tem áreas com 60, 65, 70 metros de altitude. Claro que com um custo muito elevado em função da nossa região montanhosa e da utilização de um percentual pequeno das terras. Talvez isso se compense economicamente, né, eu não sei. Mas a produtividade já chegou a esse ponto, né? Se sair de 10 e ir para 60 em 50 anos, 60 anos, é uma evolução fantástica, né? E isso é melhoramento genético, mas é também manejo de solo, não é? É tecnologia de semente para clone, é utilização de calcário, é utilização intensiva de adubo, é utilização intensiva de herbicida, porque a floresta, para ser produtiva, ela tem que ter mato-competição zero, o que é péssimo para as abelhas, mas nós estamos falando agora da floresta, né? Então, tem essas coisas todas, né? Esses investimentos todos que têm que ser feitos e que, por isso, a produtividade está subindo. É a compensação, é o terceiro ponto para trazer o equilíbrio lá do Yang e Yin, né? Resistência e produtividade, né? É o cuidado. Leite, nos anos 1900, a média nos Estados Unidos de produção de leite era em torno de 1.800 quilos de leite por lactação. Lactação de um ano e pouco, né? Quando chega cá nos anos 2000, a média americana já passou de 9.000 quilos, né? Em 305 dias. Né? Então, são animais muito produtivos. Claro, ao custo de insumos caros, de procedimentos caros, né? Mas é assim que se aumenta a produtividade, é o preço que se paga. E aí, eu trouxe uma foto aqui, isso é tirado das revistas dos catálogos de sêmen de bovinos, né? Então, assim, sem nenhuma preocupação de olhar nenhuma característica. Ali nós temos 40 características que são avaliadas num touro para
que o sêmen dele seja vendido. Aqui à direita, esse grupo maior é 18 características físicas: estatura do animal, força, profundidade corporal, forma leiteira, garupa, pernas, úberes, um monte de coisa assim, pernas, pés. Quer dizer, tudo isso é avaliado. A do meio vai falar de algumas características, como o tipo do animal, mais a questão de úbere, né? Facilidade de parto, bezerros nascidos mortos, taxa de prenhez do sêmen daquele animal, né? E mais à esquerda tem mais características do leite, proteína, gordura. Essas características são todas avaliadas. Eu vou gastar um pouquinho de tempo com vocês aqui para entender o quanto a nossa situação na apicultura é atrasada, mas o quanto nós temos de possibilidades hoje, depois de tanto esforço das outras áreas de melhoramento genético. No passado, as empresas que produziam sêmen, vamos dizer, pegavam ali 300 bezerros por ano e criava esses bezerros até 1 ano e pouco. Então, vamos falar, assim que o bezerro nascia, 1 ano para ele ser criado e começar a coletar sêmen. Aí distribuiu o sêmen dele em fazendas de teste. 1 ano para nascer as primeiras filhas. Depois, 1 ano para emprenhar essas filhas. Depois, 1 ano para essas filhas parirem. Depois, 1 ano para encerrar a lactação. Essa história aí é 6 anos, 7 anos. Para saber se esse touro era melhorador, se tinha uma genética superior. Para depois começar a coletar sêmen desse touro para vender. Agora, imagina o custo disso. Alguns até morriam no caminho. O custo de um touro parado aí 6 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, aguardando um resultado. Não é? Hoje, assim que se tem o embrião que vai dar origem a um bezerro, uma pequena parcela que não complica a vitalidade desse embrião é retirada, é feita uma análise genética e vê quais características positivas ele tem e quais negativas ele tem, para ver se ele é melhorador. Depois dessa seleção genômica, né, genética, né, aí sim esse embrião é implantado e assim que esse bezerro nasce, coleta sêmen desse bezerro e começa a vender, já tomando por referência as informações aqui da genética dele, da ancestralidade também, mas da genética desse bezerro. Conclusão: sêmen que custava há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente tinha sêmen aí de 10 a 70 reais, hoje você tem sêmen de excelente qualidade, de 20 para cima você pode ter qualquer preço. Mas quando você considera 20 anos de inflação, o preço da genética bovina é baixíssimo. Não que as empresas não estejam ganhando dinheiro, mas que a tecnologia permitiu que o custo da seleção fosse lá embaixo. Né? Então, nós das abelhas hoje já temos todos esses processos dominados. Aliás, o genoma das abelhas tem sido estudado, tem sido identificado, exatamente tomando por base as técnicas usadas principalmente em bovino. Então, nós temos um cenário muito positivo, apesar das complicações próprias das abelhas. Ok? Pessoal, está indo bem? Beleza? Então, isso aí é só para a gente entender o que é feito em outras áreas, não é? Que são, pelo menos em parte, possibilidades para nós. É claro que quando você fala aqui dessa parte corporal, nós não vamos ter como medir muito o comprimento da língua da abelha, né? O tamanho da corbícula, nós não vamos ter como medir o volume do ambiente que ela tem para transportar néctar, né? Do proventrículo, né? E tudo. Mas alguma coisa disso, e muita coisa disso, se pode aproveitar. Nós vamos falar rapidamente de gestão. Na mudança do produtor que a gente tem que buscar, é mais ou menos isso aqui. Eu sempre uso essas imagens em quase qualquer apresentação que eu faço. Né? São amigos meus irmãos de profissão, mas que não cuidam das colmeias. Então, o apiário, ele poderia ser chamado de uma favela apícola. Olha a quantidade de lixo, a colmeia despedaçada. E não cabe crítica à pessoa, viu, pessoal? Por favor, cabe análise. Não é? A gente tem que respeitar essas pessoas que fazem isso e usar como referência. O ambiente onde guarda o material, não é? Isso é um pessoal que não vai chegar a 10 quilos por colmeia ano. Né? É um pessoal que não maneja as abelhas. Essa imagem aqui, ela representa muito a questão da importância do manejo. Falando basicamente de alimentação e troca de cera. Né? Então, nós temos aí, no nosso caso, cada região de uma forma. No Vale do Rio Doce, dezembro e janeiro, a gente não alimenta, vamos dizer assim. Fevereiro começa a florada principal. Presta atenção numa coisa, a florada começa na sua máxima capacidade de produzir néctar e pólen e vai caindo. Mas o enxame está zerado. Então a gente chega nos apiários
vê aquelas colmeias paradinhas, sai e volta uma abelha de vez em quando. Não tem movimento de alvado. E as abelhas estão todas voltadas para dentro, ocupadas com criação, porque são poucas abelhas. Correto? O enxame está pequeno e não está sequenciado, porque aquelas abelhas são sobreviventes. E aí, quando chega no meio da florada, né, na metade da florada ali, o enxame, quer dizer, 60 dias depois, o enxame já está em condição de produzir. Mas o que resta da florada é pouco tempo, e uma florada agora de qualidade inferior. Então, isso arrebenta com a gente. Não é? Então, essa é a visão daquele apicultor que não é tecnificado, e que precisa tecnificar, e que é nosso irmão. E que ele é exatamente o que muitos de nós foi, ou que eu fui, né? Nós fomos ali no passado bem recente. Então, respeito com ele. Né? Quando o apicultor utiliza alimentação na colmeia, troca a cera, troca a rainha, tem no canto inferior esquerdo, embaixo, né, um quadro com mais de 5.000 abelhas nascentes em poucos dias. Né? E isso à base de alimentação artificial, não é alimentação nobre de florada, né? Utiliza rainhas de qualidade, controla os processos. Não tem dúvida de que a produção vai ser bem melhor. Esse que é o objetivo da gente, né? E que são apicultores que conseguem grandes produtividades. Aí sim, observa lá o dezembro de janeiro, com alimentação artificial, que tem um custo elevado, né? A gente comprar aí a levedura de soja, a levedura de cerveja, o extrato de soja, né? O complexo mineral vitamínico para produzir uma pasta, né? Distribuir isso nas colmeias, isso tem custo, né? Colocar o açúcar, o xarope, como queira, né? Não fica barato. Mas, quando chega fevereiro, que a florada começa no pico, mais ou menos aí, né? A gente não tem data exata para as coisas acontecerem, a gente tem a situação do enxame estar chegando no pico, na sua capacidade agora de produzir. Quer dizer, é aquele enxame que tem um volume de abelhas que se ocupa com todas as crias e sobra um volume de abelha também significativo para fazer o serviço de campo para buscar mel para estocar. Vamos falar de mel. Né? Então, essa que é a ideia. Né? Nós não vamos ter perda de tempo. Ou seja, nós não vamos perder o melhor tempo que a gente tem para a produção. Então, quer dizer, é esse o conceito que... Nós vamos aqui para falar de genética, mas é esse o conceito que, se a gente adotar, a nossa genética, ainda que modesta, vai dar um retorno muito grande. Correto? Beleza. Então, a parte introdutória é essa. Vamos falar agora um pouco mais das abelhas em si. O primeiro item que nós vamos falar da reprodução é um nome esquisito, né? Haplodiploidia, né? O que é isso? Nas abelhas, nós todos aqui sabemos que o zangão ele é resultado de um óvulo que se desenvolve. Então, o modelo de reprodução, ele é haploide. Agora, a operária e a rainha são diploides, não é isso? Elas resultam de um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide, que estava armazenado na espermateca da rainha. Né? E aí nós temos a homozigose normal, né? Quer dizer, a fêmea que... Perdão, a homozigose. Aliás, começando, a heterozigose. Um sêmen, um óvulo e um sêmen, né? Um espermatozoide, produz a rainha e a operária. Na homozigose, é só o óvulo desenvolve o macho, e a homozigose normal, que é uma coisa que a gente não vê, produz machos diploides. Então, a gente tem aqui no Brasil em torno de 18 ou 20 possibilidades de combinação genética para determinação de sexo das abelhas. Então, digamos que a sua rainha é 1,17 e ela acasalou com vários zangões. Toda vez que o zangão, né, de carga genética para a definição da sexualidade, do sexo, for de número 8, vai dar 1, 8, 17, 8. Vai dar sempre uma fêmea viável. Mas, se ela acasalar com um zangão que tem, por exemplo, a carga genética 1, toda vez que sair a carga genética 1 do óvulo da rainha e vir a mesma carga genética 1 do espermatozoide do zangão, nós vamos ter um zangão 1-1, que deveria formar uma fêmea, não forma, porque ele é homozigoto. E aí, assim que a larva começa a fazer diferenciação sexual, as abelhas vão lá e comem essa larva, para eliminar aquele ser inadequado, né? E também para recolocar aquele recurso nutritivo no processo de produção, né? Para aproveitar aquele material.
E a gente não percebe isso. Então, muitas vezes, pode ser que nós tenhamos uma cria com muita falha e não seja necessariamente doença. Pode ser que a gente tenha ali, o que é raro acontecer no Brasil, mas pode ser que a gente tenha ali uma questão de consanguinidade, né? Então, esse é um problema sério. E aí, voltamos a dizer, toda vez que você concentra uma genética para características que levam à produção, você diminui a disponibilidade de genes ligados à resistência e, principalmente, à reprodução. Repito, não é grandes problemas no Brasil, mas em outros países isso é problema sério. Vamos voltar lá nas vacas? Isso é tão sério que todo o rebanho holandês que nós temos, a raça holandesa que nós temos no mundo hoje, ele descende lá nos anos 70 de 7, 8 ou 9 touros apenas. Então a raça holandesa é tão consanguínea que existe uma comparação muito grosso modo que eu vou fazer aqui, mas muito rasteira, tá? Só para efeito de raciocínio. Que é o seguinte, se você considerar animais que não têm nenhum parentesco, absolutamente nenhum parentesco, e der para esse animal um valor do mérito genético, a nota 1, por exemplo, né? Vamos dizer que você pega um tatu de rabo mole que ocorre no Brasil inteiro. E tatu tem um pequeno território, né? Ele não migra, ele não voa, ele não migra. Então você pega um macho aqui, a 300 quilômetros pega uma fêmea, anda mais 200, pega outro macho. Se você juntar 20 animais, 10 machos e 10 fêmeas, esses animais têm um mérito genético para reprodução, para resistência. Esses 20 animais têm um mérito genético igual a 20. 1 é igual a 1. Fizeram um levantamento há uns 15 anos atrás do rebanho holandês dos Estados Unidos, todo com conhecimento de genética, de ancestralidade, genealogia, e entenderam que 300 mil animais com genoma analisado tinham um mérito genético reprodutivo igual a 38. Quer dizer, isso é um troço impensável. Mas que lá nos bovinos, porque não tem tanta implicação na reprodução, né, e que a ambiência, a nutrição, a sanidade são compensadas, passou por cima disso. Mas hoje a gente já sabe que os países que têm seleção genética da raça holandesa estão trabalhando com grupos diferentes, em regiões diferentes, e fazendo um rodízio do sêmen dos animais nessas regiões para não ter o problema da consanguinidade. Então, vamos olhar lá para bovino e ver o que pode acontecer conosco na apicultura, com consequências mais sérias em função das especificidades aí da reprodução das abelhas. Ok? Limitações do melhoramento genético em abelhas, né? Então, a primeira é o seguinte, como é que a gente mede a produção, falando sempre de vaca, né? De uma vaca? Produção é a lactação fechada em 305 dias, né? Que dá uma média diária, né? Naquele tipo de manejo, né? Pode ser um manejo mais intensivo ou menos intensivo. Mas a gente está trabalhando com o indivíduo, não é? Então, como é que a gente trabalha com suínos? No suíno, a gente já começa a fazer lotes, né? Pelo menos na parte de recria, né? E terminação. Como ave, o tempo todo a gente trabalha com lotes. Mas lá em suínos, a gente faz uma análise reprodutiva, porque a gente trabalha com reprodução nas nossas granjas também. Né? Então, lá no suíno, você ainda vê o indivíduo. Né? E aqui nas abelhas, a gente vê o quê? É o superorganismo, que são indivíduos, muitos indivíduos, não é um. Uma colmeia tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, né? Até mais de 100 mil indivíduos, uma colmeia de Apis mellifera, não é isso? Então, é isso tudo. Né? E esses, vamos dizer, 100 mil indivíduos têm ali castas diferentes. Né? Uma rainha, até 400, 500 zangões, e o restante operária. Né? Tem essa coisa de patrilinha. Numa colmeia, você tem todas as abelhas filhas daquela rainha, a partir de uns 30, 40 dias que aquela rainha está na colmeia. Mas você tem quantas linhas paternas? Quantos são os zangões, pais daquelas operárias que estão ali? Então, elas são irmãs maternas, mas irmãs paternas nem todas. Então, já começa a comparar indivíduos um pouco diferentes. Não é? E zangões que estão na natureza, que a gente não tem controle sobre eles. Né? E aí você chega na colônia, que é o conjunto maior. Lá na colônia nós vamos medir ganho de peso, produção de mel, produção de própolis, nós vamos medir comportamento de higiene, nós podemos fazer contagem de varroa e comparar uma com a outra e tudo. Mas é muito complexo isso, né? É diferente de uma vaca. Não é? E um detalhe, pensa nos nossos eucaliptos aí. São clones, não é isso?
Então, você pega um talhão aí, né, de 50 a 100 hectares, é tudo a mesma coisa. Você pega as nossas vacas, né, das raças, né, selecionadas hoje, elas são muito parecidas umas com as outras, tem uma carga genética muito parecida uma com a outra. Quer dizer, o número de genes que tem nos nossos rebanhos bovinos é um número de genes muito pequeno e muito parecido de um animal com o outro. Nas abelhas não é assim. Nós temos uma diversidade fenomenal, né, que a gente até hoje não tem ainda a condição de medir isso de acordo. Então, medir isso e perceber ganhos e manter esses ganhos é uma tarefa muito complicada, muito complexa. Percebe? Não é que não dá para ser feita. Dá para ser feita e nós podemos fazer até nos nossos apiários, vamos falar daqui a pouco. Mas é só para a gente saber com o que a gente está mexendo. E não entrar numa viagem de que nós vamos ter um melhoramento genético com um pequeno trabalho que a gente fizer aqui, eu, você ou outra pessoa. O outro aspecto é a endogamia e a consanguinidade. Em qualquer espécie, a endogamia é complexa, né? Não é à toa que nós não podemos casar entre parentes, não é isso? Porque a gente tem problemas aí de debilidades físicas, de debilidades mentais, não é? Eu tenho uma vida de... Passei mais de 12 anos no movimento apaiano, né? Então, a gente sempre percebe que ali sempre tem um caso ou outro de consanguinidade, de pessoas que estão ali com deficiências, né? Físicas ou mentais, cognitivas, em função da consanguinidade. E as abelhas, a gente volta a dizer, é muito difícil fazer esse controle, não é? Manutenção de linhagens puras. Olha, eu tive a oportunidade de ver rebanho leiteiro em Portugal, que a pessoa tem gado holandês, tem gado Jersey, tem vermelha sueca, tudo junto. E mantém sempre os animais puros. Porque na hora desses animais reproduzirem, eles utilizam o sêmen daquela raça, eles nem fazem cruzamento. Porque a fêmea vai ser emprenhada única e exclusivamente por aquele animal que o proprietário quiser. Né? Voltemos às abelhas. Por mais que a gente esteja isolado, aliás, nós não podemos falar isolamento no Brasil. Falei um pouco da Europa. Mas observem que o professor Kerr, em 1956, trouxe as abelhas para o interior de São Paulo, né? Rio Claro. Alguns enxames escaparam e essas abelhas começaram a andar a 300 km por ano, a genética africana. E por que ela andava tão depressa? Porque o zangão da africana é muito mais veloz do que o zangão da africanizada é muito mais veloz do que o zangão da europeia pura que existia aqui. Então, naquela luta lá em cima, porque o voo nupcial começa por uma situação que a abelha rainha entra naquela área de congregação, ela deixa um feromônio, um cheiro, os zangões vão atrás dela, ela fica um tempo na frente, dizem aí que as abelhas operárias voam até 25 km por hora e as rainhas até 100 km por hora, dizem, né? Os livros dizem isso. Então, a rainha vai cansando os fracos, né? Aí, daqueles que sobram, que são resistentes, depois ela, de certa forma, facilita a situação para um. Tem essa coisa aí. Então, os africanizados tinham essa vantagem. E um outro fato que foi descoberto muito recentemente é que a rainha nasce com 16 dias, mas as rainhas filhas de abelhas africanizadas nascem com 15 dias e meio. Isso significa que ela consegue destruir as outras que estão por nascer. Então, o processo da africanização foi muito intenso também por causa disso. Agora, por que eu estou falando que aqui no Brasil a gente não vai prender as abelhas? Porque a abelha africanizada espalhou pelas Américas, né? Ela não está no sul da Argentina por causa de clima, ela não está no Chile, porque não transpuseram a Cordilheira dos Andes, né? Chile, Peru e Colômbia, que, aliás, são países que têm abelha europeia pura e que até vende abelha, pacotes de abelha para o Canadá, né? Porque ainda continuam puras, e elas atravessaram, os americanos tentaram segurar essas abelhas no canal do Panamá, com núcleos, né? Capturando essas abelhas, foram embora, tentaram segurar no norte do México, foram embora, já estão em 6 estados dos Estados Unidos, e eu tenho informação não oficial, né? Meio cá entre nós, de apicultor americano que já comprou rainhas aqui no Brasil para levar um pouco mais de sangue africanizado para lá para ter resistência às doenças. Então, nós não temos essa preocupação de abelha confinada, tá? Mas, de qualquer forma, se a gente brincar com isso, a gente pode trazer essa questão da dificuldade de manter os nossos animais em boas condições reprodutivas. Agora, quando nós estamos falando de linhagens, para cruzar as linhagens e fazer os híbridos, a dificuldade de manter linhagens é muito grande, não é? Principalmente em países como o nosso, né? E, por fim, a questão do melhoramento genético. Olha, pessoal, as pessoas fazem aquilo que dá lucro, não é? O empresário, naturalmente, tem que fazer aquilo que dá lucro. Aquilo que não dá lucro e que é interesse da sociedade, os governos fazem.
ou as instituições não governamentais. Não é? Então, melhoramento genético não dá retorno. Não é? Então, por isso, não há disponibilidade de investimento. Uma comparação aí com a endogamia, a consanguinidade e a diversidade genética. Né? Então, preservar a diversidade de genes numa determinada população, a gente deve pensar nisso para manter a vitalidade dos animais. Observem que, quando eu disse aqui que nas APAES, normalmente, tem ali um número significativo de pessoas que têm dificuldades, limitações, em função de questões genéticas que pode vir de consanguinidade. Nós estamos falando do ser humano. Né? Então, isso aí é a falta de vitalidade. Né? Então, é importante manter a vitalidade. Ambientação. Isso é mais europeu, né? Porque a abelha, os europeus, assim que começaram a ir para suas colônias, espalharam as abelhas que existiam ali na Europa, um pouco do Oriente Médio e África. Essas abelhas, né, as europeias, espalharam pelo mundo inteiro. Né? Então, elas se ambientam bem. Mas há que se levar em conta também essa questão de, quando você tem um animal com maior diversidade genética, ele tem uma capacidade maior de se ajustar a ambientes diferentes. Né? A evolução. Quando a gente tem os animais muito consanguíneos, a gente não consegue evoluir em termos de melhoramento genético. Um exemplo bobinho para vocês entenderem. Em alguns países africanos, alguns países europeus levaram para lá raças bovinas que produziam muito mais leite do que aquelas que existiam lá. E para aquilo funcionar, não tinha como levar muitos animais da Europa para a África. Levaram sêmen e acabaram com os machos, né, porque a inseminação, para funcionar bem, você tem que eliminar machos. Fizeram cruzamentos de raças bovinas dos africanos. E aí depois perceberam que, como não tinha aquilo que a gente colocou aqui do lado esquerdo, do dilema, né, que é a parte humana, nutrição, vacinas, medicamentos, a raça melhorada era muito pior do que aquela que lá existia. E não dava para voltar atrás mais, porque a raça antiga havia sido extinta, porque meteram sangue de outras raças durante um tempo ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Nós não podemos matar a semente. Por isso, os europeus são, no mundo, os melhores em guardar animais vivos. Manter raças vivas. Raças que não dão lucro, mas o governo compensa os produtores financeiramente para manter aquelas raças. Né? O Brasil não faz isso, mas depois dos Estados Unidos e Canadá, o Brasil é o país que tem a maior reserva genética animal in vitro, né, conservada em nitrogênio do mundo. A gente precisa dizer isso. A Embrapa, Senagem, Embrapa de Brasília. E aqui a gente não fala das coisas boas desse país. Né? Então, a gente tem isso também. E a gente tem que pensar com relação à abelha. Né? Como é que nós vamos garantir material genético para caso, lá adiante, a gente precise voltar no melhoramento. E a própria sobrevivência da espécie. À medida que as espécies vão se tornando muito consanguíneas, elas tendem a se exterminar. Né? Nós temos várias espécies selvagens que foram extintas, porque chegou um momento que não tinha mais diversidade genética para continuar a reprodução. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Tá? E, às vezes, aliás, nos Estados Unidos, um dos problemas de consanguinidade é tirar muitas rainhas de uma matriz apenas. Nós produzimos um tempo rainha no Instituto em São João para apicultores, e tinha um apicultor lá que só queria rainha para produzir própolis verde de uma determinada matriz. E a gente sempre alertava um pouco para isso. Né? Mas estão longe desse problema. Mas, de qualquer forma, a sobrevivência tem que ser considerada. Nós temos que ter sempre isso em mente. Técnicas, estratégias para melhoramento genético, né? Os métodos clássicos de seleção, né? Que nós podemos fazer nos nossos apiários, vamos falar disso daqui a pouco. Cruzamentos controlados em inseminação artificial, aí a gente controla a parte patrilínea, né? A parte de pais. Né? Tem se feito muito curso no Brasil de inseminação artificial. Nada contra, é uma ferramenta fantástica. Né? O que a gente precisa entender é que o fato de a gente passar artificialmente o sêmen de zangões para uma rainha não agrega nenhuma qualidade. Né? Isso vai funcionar quando nós tivermos animais melhorados vamos dizer assim, comprovadamente melhorados. Estações isoladas de acasalamento, isso aí é coisa de europeu, é ilha. Tá? Aqui no Brasil, o pessoal de Piracicaba, de São Paulo, Ribeirão Preto,
já fez algumas tentativas de fazer acasalamento isolado em áreas de plantio de cana em São Paulo, né? Que não tem nenhuma área ali na região que possa ter abelhas, né? Então, talvez isso funcione, mas é uma possibilidade, mais de europeus, né? E aí vem umas palavras esquisitas aqui, marcadores moleculares de seleção genômica. É o que está sendo feito hoje com as raças de corte de leite dos bovinos. Não é? É fazer análise genômica. Isso sim é ferramenta fantástica. E preste atenção numa coisa, isso não custa tão caro. A análise genômica de uma rainha nos Estados Unidos, ela não é completa, chips, é pedaço da parte genética ligada às características mais interessantes, principalmente de comportamento de higiene, de sanidade, né? Essas análises são feitas e custam em torno de $20, R$100. Quer dizer, se você quiser testar 100 rainhas, R$10.000. É dinheiro para mim, é dinheiro pode ser para você, mas se nós tivéssemos um consórcio com instituições de governo e nossas associações, a gente naturalmente conseguiria fazer isso aqui, tendo essa estrutura aí nas nossas universidades, né? E depois a produção de híbridos, né? Híbrido é isso aqui. É você ter, nós colocamos em cima um número de 8 linhagens, né? Digamos que você seleciona cada uma dessas linhagens especificamente para uma característica. Então ela não vai ser boa produtiva, porque você focou numa característica. É o que faço com frango de corte, grosso modo, tá, gente? Muito grosso modo. E aí, na geração F1, você vai cruzando, né, as linhagens, você tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, agora são 4 sublinhagens. Né? Depois, na F2, você já tem agora 4 linhagens juntas, né? De um lado, 4 do 8, e uma produz zangão, outra produz rainha, né? E aí você tem a matriz, que é o que os europeus vendem para a Europa, para os Estados Unidos, a matriz Buckfast, que eles falam pé de genética, né? Que custa, né, uma fortuna, né? Mas que aquele apicultor vai usar aquela rainha somente para tirar larvas para produzir rainhas que vão ser fecundadas a campo e vão ser usadas para produção a campo. Convém lembrar que não adianta a gente comprar uma rainha comercial dessa e reproduzir, porque elas são geneticamente parecidas com frango de granja. Alguém aí já comprou um casal de frango de granja e tentou recriar? Funciona? Não funciona, porque vai perdendo esse vigor híbrido que chama. Né? Essa geração que nasce dessa rainha comercial aí, essa sim tem esse vigor. Por isso, todo ano a pessoa precisa comprar da mesma fonte. Né? Por isso, né, as hortaliças, por isso, a genética animais, elas pertencem hoje a poucas empresas no mundo, que são as empresas que detêm essas linhagens puras, percebe? E não adianta a gente reclamar, falar que é dominação capitalista. Se ele dominou aquilo, ele vai naturalmente usufruir daquilo, né? É o jogo. Beleza. Aqui, passando o olho rapidamente, características da abelha Buckfast, que foi selecionada pelo monge Brother Adam, no mosteiro de Buckfast, na Inglaterra, a partir de 1919. Característica primária, fecundidade, quer dizer, capacidade dela reproduzir, produtividade, né, de mel, sanidade, resistência a doenças, né? Os europeus se preocupam muito com a enxameação. Aqui no Brasil, enxameação é só você nunca deixar as suas colmeias produtoras de mel lacrarem todos os favos. Eu costumo dizer que toda vez que a gente chega numa colmeia, abre a tampa e escuta aquele barulhinho meio assim, ó. Quer dizer, mel na tampa, né? Ali você pode calcular o seu prejuízo, mas não pense que teve prejuízo. Porque se falta espaço, as abelhas já estão entrando naquele processo de acomodação para produzir rainha, para enxamear rapidinho. Ela já amoleceu, ela já mudou o ritmo dela, ela já entrou numa outra fase. E aí você colhe o mel, ela vai demorar um tempo para retornar à fase de vontade de acumular de novo. Né? Então é só, toda vez que você colher o mel, não importa se tem 3, 4, 5, 6 melgueiras, se a de cima ainda está vazia, está ótimo. A abelha não vai enxamear dessa forma. Enxameação, então, o caminho mais fácil de controlar é através do espaço. Né? Característica secundária, longevidade da abelha. É difícil de medir, né? Quanto está vivendo uma abelha, mas está aí, o Brother Adam me disse. Capacidade de voo, também, né? Hoje pode ter recurso, você colocar aí um sensor e calcular essa capacidade. Olfato, né? Esse olfato, ele hoje já está bem mapeado geneticamente, porque ele é interessante lá
no comportamento higiênico. Então, talvez faça sentido hoje numa perspectiva de análise de genoma. Defensividade. É aqueles testes de colocar uma bolinha preta de couro na frente da colmeia para ver quem é mais defensivo e quem é menos defensivo. Nós não temos essa preocupação, né? Hibernação. Nossas abelhas também não hibernam, né? Isso é coisa mais de europeu, de inverno, de colmeia coberta por gelo. Ou os americanos que guardam em grandes galpões absurdos de colmeias, né? Para protegê-las do gelo. Desenvolvimento, a capacidade de crescimento das colmeias. Aí é interessante, isso é bem genético. Num trabalho que a gente fez, a gente usou 5 linhagens de abelhas, e uma linhagem extremamente defensiva, extremamente agressiva, era extremamente... tinha uma capacidade extrema de desenvolver. A gente dividia aquelas colmeias em vários núcleos, daí a poucos dias voltava lá, estava pronto para dividir de novo. Então, a colmeia extremamente reprodutiva, mas que no experimento ela não foi produtiva, não teve ganho de peso elevado, ela não teve um comportamento de higiene tão bom e perdeu mais enxames durante o experimento. Percebe? Então, ela é muito reprodutiva, mas ela é menos produtiva. Porque tem algumas características aí que são antagônicas. Você ganha numa, perde na outra. Se você ganha nessa, volta a perder na anterior, né? Armazenamento para subsistência. Isso aí também é coisa de europeu que não quer alimentar as abelhas no inverno. A gente hoje não tem tanta essa preocupação, né? Nós que temos que melhorar nisso. Provisionamento de mel, também. Apesar que esse provisionamento de mel talvez esteja mais ligado ao enxame bem sequenciado do que necessariamente um enxame grande, né? Mas é um assunto ainda polêmico para a gente discutir. Produção de cera e favos, né? Eu nunca vi ninguém aqui no Brasil com a intenção de medir isso, né? Pensando em medir isso. Recolhimento de pólen, aí sim já é outro viés de seleção, né? Aliás, um comentário. Algumas características que a gente quer para alguma atividade da abelha é antagônica com outras. Exemplo, você produz geleia real, ou você está selecionando algumas colmeias ali para ser as suas recrias. Elas são boas de reprodução, ela tem um instinto de reprodução muito elevado. Percebe? Mas ela não vai ser tão produtiva em mel, porque são características antagônicas, né? Então não tem jeito, o melhoramento para um lado é sempre o pioramento para o outro. Comprimento de língua, talvez pudesse medir isso aí e selecionar abelhas com língua mais comprida, mas é um negócio bem... Né, você olhar uma vaca e descrever 18 características físicas dela, é coisa que você faz em 2 minutos. Né? Agora é uma abelha complexo, né? E o aspecto econômico também, né? Aí você vai fazer uma análise econômica. Mas isso aí é só para a gente fazer um exercício de quanta coisa às vezes as pessoas pensam, né? Lembrando que não dá para selecionar para muita coisa, não. Tanto é que o híbrido só é produzido a partir da seleção de linhagens extremamente específicas para uma característica, mas que não são boas em termos de produção. O híbrido lá na frente vai ser bom. Ferramentas usadas em melhoramento genético. Seleção por fenótipo, né, características mensuráveis, né? Características que nós podemos medir. Produção de mel, produção de própolis, né, que a gente pesa, né? Algumas características de sanidade, né, contagem de varroa, né, para ver qual colmeia tem mais varroa, né? Comportamento higiênico, vamos falar um pouco disso, né? Segundo, seleção por caracteres poligênicos, né, pela seleção assistida de marcadores, que é copiar o método de bovino para abelha. Os americanos já fizeram isso, os europeus já fizeram isso, né? Isso já está dominado. E usar o tal BLOOP, né, que é a melhor predição linear não enviesada. Isso aí são programas de computador em que eles estimam o valor genético de um animal pelo desempenho do próprio animal, pelo desempenho da ancestralidade dos pais, se você tem isso anotado, né? Da colateralidade, né, dos irmãos, das colmeias irmãs, né, que tem rainhas irmãs, e que ainda elimina a influência do meio ambiente, né? Então, isso é muito complexo, mas isso já vem sendo adaptado, principalmente na Alemanha, para as abelhas, com toda a complexidade das abelhas. Então, o computador pega uma quantidade de características muito grande, processa aquilo e dá um mérito genético para um animal, para o outro, e esse número que ele dá corresponde às características produtivas que nós almejamos. Tá? Isso não existe no Brasil, né? Isso existe lá. Existe o BLOOP no Brasil, aplicado, por exemplo, para a seleção de animais de raça bovinos brasileira. Exemplo, raça GIR. Aliás, presta atenção no comentário aqui. A raça holandesa tem 2.000 anos de seleção para produção de leite.
A raça Gyr, os primeiros animais da raça Gyr vieram no início do século passado, vamos dizer 100 anos, 80 anos. Só que eram absolutamente inferiores aos holandeses. Com muito pouco tempo de seleção, utilizando esse desenvolvimento tecnológico, hoje elas se aproximam muito de raças muito produtivas de leite, como holandês e Jersey. Então, presta atenção, nós já temos as ferramentas montadas. Né? É só a questão de adaptar para as abelhas, que é o caso aqui que a Alemanha tem feito melhor do que os outros países. Pré-requisitos de melhoramento genético. Nós podemos voltar à primeira projeção que a gente fez. Anotação. É registrar a avaliação da performance das colônias em teste. E, às vezes, as colônias em teste são também colônias que estão nos apiários, que estão em produção. Isso pode ocorrer. Né? Anotar. Né? Monitorar a diversidade genética por marcadores moleculares. É coletar a abelha de diversas colmeias, de tempos em tempos, fazer a análise genômica daquilo ali e ver que ali tem características adequadas naquele, vamos dizer, rebanho. Né? Adotar estratégias para minimizar a endogamia, a consanguinidade, né? Como cruzamento diversificado e rotação de linhagens. Olha, pessoal, existem algumas raças hoje de bovinos, como, por exemplo, a vermelha sueca, que ela não tem um rebanho muito grande lá na Suécia. Mas, como eles fazem um trabalho de preservação genética, eles têm vários grupos separados no país. Então, eles vão rotacionando, usando o touro de um grupo no grupo seguinte. Depois, no ano seguinte, vão fazendo esse rodízio, vão trocando, para manter a diversidade genética. Né? Não fazer o que fizeram com a holandesa. 7, 8 ou 9 touros dos anos 70 são pais de tudo que você tem da raça holandesa hoje. Né? Beleza. Capacitar apicultores e técnicos sobre manejo e seleção de abelhas. É o que nós precisamos fazer. E que nós, com um pequeno esforço de capacitação, nós vamos ter grandes ganhos, porque nós estamos atrasados. Existia um pensador brasileiro que falava que o que salva o Brasil é o atraso. Por quê? Porque quando o mundo entra em crise, quem está evoluído lá na frente, Europa e Estados Unidos, né, logo em seguida entra em choque. Nós não, nós temos gordura para queimar com o nosso atraso. Né? Então, isso não deixa de ser vantagem em algum momento. E a gente tem que perceber isso e ganhar tempo. Né? Capacitar sempre. Compartilhar o conhecimento em redes de apicultores e técnicos. Quer dizer, nós precisamos criar redes que não sejam os grupos de WhatsApp de bom dia, né? Ou de mensagem religiosa ou política. Então, nós precisamos contar mais com, né, o SEBRAE, que sempre nos ajudou muito, o Senar. Aliás, nosso agradecimento a essas instituições, porque essas instituições pegam a gente aí, bem cru, capacita a gente, quando a gente fica um pouquinho melhor, transforma a gente em instrutor, né? Até para falar com as pessoas, como a gente está falando aqui. Então, isso é muito legal. Então, cada um de nós tem muita condição de melhorar com essa questão de compartilhamento de conhecimento. Tem uma ideia aqui que não é o nosso caso, mas que, inclusive, em Itamarandiba, no último evento que ocorreu lá, uma pessoa tratou disso lá, que é a apicultura de precisão. Né? Então, a gente sabe que hoje, na agricultura de precisão, os equipamentos andam todos orientados aí pelo GPS, né? Por exemplo, né? Colheitadeiras, plantadeiras, tudo isso. Então, na apicultura, já tem alguns experimentos, né? Que o pessoal está propondo medição contínua de fatores, de fenômenos que ocorrem dentro da colmeia, né? Transmitida em tempo real, de forma que não seja invasiva, que nem a gente abrir uma colmeia, bater fumaça, né? Todos os dias, não funciona, né? Complica a colmeia. Né? Em cada colônia, né? E os parâmetros são temperatura, umidade do ar, presença de gases, sons, vibração das abelhas, contagem de abelhas na entrada da colmeia, né? Pesagem da colmeia, né? Pesagem diária, né? Não precisa levar uma balança lá e colocar, se coloca em cima não, tem uma estrutura automatizada, de tempos em tempos, manda essa pesagem, né? Detecção de rainha, detecção de crias, de alimentos, de mortalidade de abelhas, imagens internas. Né? Então, esses recursos estão começando a ser pensados, né, para daqui a um tempo a gente utilizar isso aí. Aqui, num pequeno experimento que a gente fez, de uma forma muito rústica, pesando colmeias, que o critério para a seleção das colmeias, um primeiro critério foi ganho de peso. Né? Então, colmeias que começaram com 1 quilo de abelhas, uma rainha fecundada, e cera, e um quadro com cria aberta, porque enxame não fica em núcleo sem cria aberta. Americano não, faz núcleo, europeu faz núcleo, né? Só com o pacote de abelha e uma rainha, põe lá, põe alimento, o negócio funciona. A nossa não. Então, enxames que tinham 1 quilo de abelha, né? Com 95, 98 dias, com menos de 100 dias, a primeira colmeia chegava a essa situação. Ninho,
e 2 sobreninhos, pedindo agora o 4º compartimento. Essa colmeia, você abrindo essa colmeia, ela estava aí com as primeiras, né, colmeias que pediam melgueira. Quando as primeiras pediam melgueira, que você abria a tampa, estava colada de mel, e pesava todas para comparar. Então, com 92, 93, 95 dias, ela chegava aí a esse ponto de 1 quilo de abelhas, chegar a uma colmeia com 3 compartimentos repletos de cria de mel. Tá? Então, é um milagre esse crescimento das abelhas. Então, isso é um negócio interessante. E uma balança dessa custa aí menos de entre 50 e 100 reais. Nada de sofisticação. Claro, tem uma base de madeira para ficar sempre nivelado e não, porque a balança precisa de uma base bem feita. Então, a coisa funciona. Dá para fazer muita coisa com simplicidade. Aí a coleta de abelhas no álcool, né? E depois a separação das abelhas do varroa para contagem e perceber o percentual de varroa que existe aí. A gente encontra colmeias até com 3, 4, 5%. Dizem aí que elas funcionam aqui no Brasil sem problema. Né? A gente às vezes encontra mais varroa do que isso, vai depender da época do ano, né? Mas isso na abelha europeia, no norte, no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, é um horror. Tá? Mas a gente faz e faz com relativa simplicidade. Isso aqui é o teste de comportamento de higiene, né? No primeiro quadro, à esquerda acima, a gente separa 10 por 10 crias próximas a nascer, mata as 10 primeiras com alfinete. O ideal não é alfinete, o ideal é até matar com congelamento, porque o alfinete já faz parte do processo que a abelha deveria fazer para descobrir a cria morta. Né? 24 horas depois, a gente conta quantas foram retiradas. No caso dessa colmeia aqui, ela limpou 100%, quer dizer, o comportamento higiênico é excelente, a nota dela é 100, né? E do lado, a gente tem nesse redondo aqui, uma foto mais próxima daquela parte limpa que já está com ovos, né? Então, isso a gente consegue fazer também e não é tão complicado. Aliás, matar as abelhas com nitrogênio líquido, né, aquele que usa no botijão de inseminação, é um processo ainda mais simples do que matar com alfinete. Porque às vezes você vai matar com alfinete, erra uma, ela não morre, né? Então, com o nitrogênio, morre 100%. Bom, isso aí é só para falar rapidamente sobre alguns testes que a gente aplica, né? Pode aplicar. Depois, ok. Caso de sucesso de abelhas, melhoramento de abelha, né? Backface, criada lá na Inglaterra. As pessoas não citam. Agora, alguns cientistas interessantes por esse mundo afora estão citando, tá? Que a africanização da abelha no Brasil, mesmo sendo um processo descontrolado, foi um fantástico processo de melhoramento genético. Né? Durante muitos anos, as pessoas demonizaram o professor Kerr. Quem fez foi o governo brasileiro, que mandou o professor Kerr fazer. Não é responsabilidade dele, assim, mas ele fez uma coisa muito boa. E aí tem vários nomes de abelhas, de linhagem de abelhas desenvolvidos nos Estados Unidos. Higiene de Minnesota, uma abelha que ela suprime o desenvolvimento do ácaro, né, desenvolvida na Louisiana. Essa Córdova é aquela abelha italiana amarelinha, sem listras, que alguém aqui já deve ter visto fotografia, ou deve ter visto essa abelha, desenvolvida nos Estados Unidos, mas foi desenvolvida mais pela cor. Essa Midnight caucásica com cárnica, né, abelha do leste europeu, cruzadas. Starline são linhagens, né, italianas. Ali cruzaram dois híbridos, né, criaram um double hybrid. Smart, né, que é cruzamento de várias linhagens. E os americanos têm um monte de coisa aí feita. Resultados esperados e benefícios. O que a gente espera com o melhoramento genético? Aumento da rentabilidade para o apicultor, redução do uso de pesticidas, né? Fazer o controle mais natural da doença, sustentabilidade e preservação das abelhas, se elas se extinguirem, nós estamos lascados, né? E contribuição para a segurança alimentar do mundo, seja com os produtos da abelha ou com a polinização. E no Brasil, não temos nenhum programa de melhoramento genético estruturado. Tá? Nos Estados Unidos tem programa aí de 30, 40 anos, né? E que não sofre quebra de solução, porque o governo é comprometido com isso. Né? Apicultores, empresas e governo devem se comprometer com programas futuros, né? E eu coloquei aqui, né, lembrando do nosso amigo Hobbes, que dá tanta cabeçada para ajudar a gente, né? Ele e a Márcia faz o que pode nessa questão de ter ali boas matrizes, de vender rainhas para nós, né? Para todo mundo aí. Mas está muito longe do que se pode fazer. Recomendações ao apicultor, né? Então, aqui é o seguinte,
se a gente parasse aqui, a gente teria que voltar para casa em depressão. Né? Está lascado, não posso fazer nada. Nós vamos deixar isso agora para trás e vamos entrar numa outra visão. Então, o apicultor, não importa quantas colmeias tem, o pequeno tem ali 10, 20, 30 colmeias. O que ele deve fazer? Primeiro passo, selecionar 2 colmeias mais produtivas de cada apiário, né, com base na natação. Né? Produção de mel, por exemplo. Segundo passo, alimentar as colmeias pelo menos 30 dias antes do dia 1. O dia 1 é o dia que vai começar a produção de rainhas. Né? E durante todo o processo de produção de rainha, alimentar, presta atenção, a esquerda com ração proteica e a direita com xarope. Alimentar todos os dias. Né? Não pode faltar alimento. Para essa colmeia crescer. Olha, brincadeira, ninguém namora de barriga vazia. Né? Então, reprodução, depois que está tudo bem, é que qualquer animal ou qualquer planta vai se encaminhar para a reprodução. Depois, tem aqui o esqueminha, o passo 3. No dia 1, no dia que você pretende começar a produção de rainhas, o que você faz? Preparar a recria. Você vai reduzir o espaço das abelhas, retirar as melgueiras. Retira, sacode as abelhas e põe essas melgueiras numa outra colmeia do lado. Guarda lá essas melgueiras. Então, ficam as abelhas apenas na matriz. Neste momento, que faz esse trabalho, é interessante prender a rainha numa gaiola. Em seguida, pega 2 quadros, um de alimento e um que tem crias abertas e fechadas, cobertos de abelha, põe no núcleo. Pega um terceiro quadro, coberto de abelha, sacode no núcleo. Reduz o alvado dele a 2, 3 centímetros só. Solta a rainha ali dentro. E coloca esse núcleo sobre a matriz, porém com o alvado invertido. Bom, essa recria agora ficou órfã e as abelhas não cabem dentro dela. Ela tem 2 estímulos para reproduzir, né? Que é a ausência da rainha e uma absoluta falta de espaço. E tem o terceiro que você produziu também, que é estar super alimentada, né? E com o alimentador na boca. Dia 1, tá? No dia 8, que é o passo 5, né? No dia 8, quer dizer, 7 dias depois, 8 dias depois, conta as realeiras. Porque você contando as realeiras e utilizando 2 realeiras por cada núcleo que você vai fazer, ou de cada outra colmeia do apiário que você vai matar a rainha, né? E colocar a rainha nova, você sabe então quantas colmeias você vai poder produzir com cada uma dessas 2 recrias que você está produzindo. Né? Nós estamos seguindo com pensamento só com uma, mas você está trabalhando com 2. E aí, nesse momento, contou as rainhas aqui, você já pode ir em todas as colmeias ou núcleos que você quer trabalhar, substituir a rainha, e prender as rainhas deles. Não mata não, tá? Prende, porque se der errado aqui, você consegue soltar a rainha lá. Ok? E aí, corta com cuidado essas realeiras, pega uma vasilhinha, pode ser uma vasilhinha pequena, tipo essas vasilhinhas de sorvete, enche ali de algodão ou de papel higiênico picado, para não amassar as realeiras. Né? Corta essas realeiras, de preferência 2 a 2, mas usando sempre 2, que é no dia 9, no dia seguinte, né? E aí você tem as suas colmeias todas, ou seus núcleos todos sem rainha, ou com rainha presa, para facilitar o trabalho. Você faz isso no dia anterior. Então, no dia 9, você vai coletar essas realeiras e introduzir em colmeias ou núcleos, né? E ao mesmo tempo que você coleta essas realeiras, introduz, né? Você deve ir nas colmeias ou nos núcleos onde tem cria por nascer, afastar os quadros, coloca ali a realeira do lado, com um gravetinho, com um palito de limpa-dente, né? Você prende a realeira ali, traz o quadro do lado para próximo do quadro que recebeu a realeira, com cuidado para não amassar, e deixa acontecer. Está feito o trabalho. Tampou, está resolvido. Né? Porque a colmeia já estava órfã, né? O núcleo estava órfão. Ou então você, no momento dessa troca, você recolhe a rainha, né? Retira a gaiolinha com a rainha, para sua segurança, e segue o trabalho. Ainda nesse dia, você vai unir o núcleo que está com a rainha, né? A recria, né? E vai devolver as melgueiras e continuar alimentando. Porque aí, nesse caso, a rainha, a união do novo enxame de cima, que está com a rainha e 2 quadros, com o enxame de baixo,
ocorre sem problemas. Elas aceitam. Descansam uma semana para recomeçar um novo ciclo de produção de rainhas, caso você queira, naquele apiário. E aí eu pergunto para vocês, quem de nós não tem condição de fazer isso? Absolutamente todos nós, né? No dia 15, ou seja, 7 dias depois que introduziu as rainhas, a gente vai observar a presença de postura ou da rainha fecundada. Viu que tem ovo, viu que talvez não tem ovo, mas você viu a rainha, está ali. Ou, mesmo que você não vê a rainha, se as abelhas estão tranquilas, não estão alvoroçadas, e já estão no centro de alguns favos, limpando o centro do favo para fazer postura, significa que a rainha está ali. Faça um manejo rápido. Tá? Na letra B, em caso de ausência de postura, ou de rainha fecundada, né? Certificar-se se aquele enxame puxou a realeira. Se puxou a realeira, você deixa nascer o que está ali. Se não tem realeira, que é a letra C, você pode pegar a realeira de outros enxames, ou então você vai pegar ovos e larvas, favo com ovos e larvas de uma outra colmeia, e introduzir nessa que ficou órfã. E dia 21, quer dizer, você vai reavaliar, né, esse processo aí das realeiras nascidas ou das crias que você deixou lá para puxar a rainha. E segue esse ciclo. E aí a gente pergunta, né? Quem de nós não pode fazer isso? Então, pessoal, ter rainhas do nível de vacas holandesas, de vacas GIR, ter rainhas que têm uma capacidade genética dos clones de eucalipto dessas empresas, isso é utopia. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Estão mais evoluídos, né? Os países da Europa, dos Estados Unidos, né? Estão evoluídos com relação a isso. Mas também voltar para casa e dizer que nada posso fazer em termos de melhoramento genético é também um absurdo. A gente pode fazer sim. Tá? Se você está inseguro em fazer isso aí, faça no apiário só. Se você está inseguro, chama um colega corajoso, um amigo corajoso, faz no apiário seu e num dele. Não queira fazer tudo de uma vez, mas começa a agregar valor ao seu trabalho, começa a agregar, né, conceitos e procedimentos. Resumo dos pontos abordados, né? Nós falamos da importância da abelha melífera, todos nós sabemos disso, aqui no nosso grupo é chover no molhado repetir isso aí. Trouxemos o conceito de seleção, anotação. Trouxemos o conceito de melhoramento genético, ciência. Apicultores, governo, universidade, instituto de pesquisa, essas empresas que tanto nos apoiam aí, né, as diversas. Né? Falamos sobre reprodução, falamos de limitações de melhoramento genético em abelha, comparamos a abelha com vaca, né? Agora, para nós, melhoramento genético em vaca ficou coisa simples, né, diante da complexidade das abelhas. Né? Falamos da necessidade de ter diversidade genética, não ter consanguinidade, de algumas técnicas, estratégias de melhoramento que são bastante complexas, né? Que não é o caso da gente tratar em nível aqui de apicultor, a gente só fala delas. Casos de sucesso em abelhas melíferas pelo mundo afora, aquelas várias linhagens que foram selecionadas, o resultado que a gente espera, né, sempre é resultado financeiro, nós estamos falando aqui de uma perspectiva econômica, né? Não adianta a gente querer desenvolver se a gente não tiver o material, né? Não estão sendo materialistas. Né? Até para ser espiritualista a gente precisa de ter recurso, né? A gente precisa estudar, viajar, conviver, a gente precisa receber as pessoas na casa da gente com a mesa farta, então a gente tem que pensar nesse aspecto financeiro, né? O Brasil não tem estrutura para isso, né? Estamos completamente apagados. Fizemos essas recomendações ao apicultor, né? E por último, vou fazer uma pequena provocação, um espaço para estudo, né? Eu proponho aqui que se 2 pessoas quiserem, se 5 quiserem, está ótimo, que é formar um grupo de estudo inicial à distância a partir de setembro. Então, a ideia é criar uma lista de interessados, né? As pessoas podem solicitar pelo nosso WhatsApp aí a participação, para a gente, na letra B, né, passar para essas pessoas um artigo, né? A gente escreveu um artigo em melhoramento genético em abelhas, que aí entra em muitos detalhes, né? Tem coisas que eu compreendo pouco, mas nós vamos compreendendo junto o que dá para a gente compreender, tá? E a gente pode passar esse artigo e daí, depois de enviado em setembro, dá uns 15 dias para as pessoas lerem, rabiscarem, né? Imprime aquilo, lê, rabisca, né? E depois a gente discutir esse artigo em reunião online, em 2, 3 reuniões, né? O que for possível. E depois a gente avaliar, né, o estudo desse artigo e, se o grupo achar conveniente,
a gente estudar conjuntamente outros temas. Tá ok? O WhatsApp vai ficar na última projeção. Né? Eu agradeço imensamente a todos pela paciência. Agradeço imensamente aqui a organização. Vou falar 2 pessoas só, mas todas estão representadas, que é o Renato e o Daniel, né? Que estão sempre na luta. Né? Agradeço pelo crédito que deu a todos nós e pela oportunidade maravilhosa que vocês nos deram de estar aqui com vocês. Que Deus ilumine a todos.